Esta é uma tradução não oficial de uma obra que é publicada oficialmente em português. Para apoiar o autor e o canal, considere adquirir a obra oficial pelo link da descrição. Volume 5. Capítulo 4. Na periferia da loucura. Quando a escuridão se dividiu e ele acordou, começou com a dor da luz do sol queimando seus olhos. O sangue quente fluía por seus membros. Sua parte inferior do corpo despedaçado estava firmemente apoiada no chão. Logo após a primeira piscada, todas as suas funções mentais perdidas pareceram retornar de uma só vez. Seu cérebro reiniciou instantaneamente, em seguida, entrou em curto-circuito devido à sobrecarga de informações, fazendo com que seus olhos literalmente girassem. Enquanto o zumbido em seus ouvidos dominava seu mundo, os sons de humanos lutando por suas vidas o acertou. Várias pessoas se misturavam ao longo da estrada empoeirada, preenchendo seu campo de visão com as almas vivas que ele tanto desejava. Subaru ficou parado no lugar enquanto a onda humana se dividia ao seu redor. As batidas de seu coração rachado ficaram mais fortes. Ei! Ei lá! Está ouvindo? Junto com um estalido da língua, a voz áspera chegou até ele, vinda do lado direito. Subaru desviou lentamente o olhar para ela e viu um rosto severo e carrancudo com uma cicatriz vertical. O homem esfregou a mancha branca com um dedo. Me dê um tempo, garoto. Não fique olhando para o espaço desse jeito. A resposta muito fraca arrancou um suspiro do homem. Por que essa resposta tão fraca? Bem, tanto faz. Mais importante, aconteceu alguma coisa com você. O orador estendeu a mão com uma fruta vermelha bonita e brilhante em cima dela. Subaru chegou à conclusão de que a aparência do homem era uma combinação realmente terrível com a pessoa que estava dentro dele. Parecia surreal. Subaru permaneceu em silêncio enquanto olhava distraidamente para a fruta. Sua consciência situacional estava muito fraca. No entanto, o homem não suspeitou que havia algo errado com Subaru e, em vez disso, inclinou-se para frente e disse: Ei, chega de brincadeiras aqui. Eu perguntei: quantas abres? Não me faça repetir isso várias vezes. O homem passou por cima do balcão e segurou o ombro de Subaru. Ele o puxou com força para mais perto, e o corpo indefeso de Subaru se lançou para frente e bateu contra a prateleira. O homem o soltou com uma expressão de surpresa no rosto. O que está fazendo? Levante-se corretamente. Suas pernas estão todas bombas, droga. Pernas? O homem apontou para a parte inferior do corpo de Subaru com um olhar exasperado no rosto. Você tem duas boas presas aos quadris. O que? Sonhou acordado que as tinha perdido ou algo assim? Quando Subaru olhou para baixo, viu que ele tinha pernas, embora trêmulas e tremendo. Como elas não eram confiáveis e não conseguiam sustentar seu corpo, ele estava se apoiando nas prateleiras no momento. Com uma voz irritada, o homem disse: Peço-lhe que pare com as piadas de mau gosto. Isso não é uma conversa normal e está me atrapalhando. Mas o corpo de Subaru não respondeu. A realidade não era registrada como real. Ele se sentia distante de alguma forma, como se houvesse algum tipo de discórdia na conexão entre seu corpo e sua alma. O que ele estava fazendo lá? O que aconteceu com ele? Ele sentiu como se algo tivesse acontecido com ele. Mas o quê? O que estou fazendo aqui? O quê? O quê? O que? De repente, a voz de uma garota soou em seus ouvidos. Subaru. Incapaz de dizer uma palavra, Subaru sentiu seus olhos se arregalarem quando levantou o rosto. Atrás do balcão, havia uma pequena silhueta perto do homem alto e severo, limpando as coisas. Ela usava um avental quase todo preto, com um avental branco e um toucado branco. Ela se mantinha ereta, com uma estatura pequena e um corpo elegante. Com o balcão entre eles, ela virou seu lindo rosto para Subaru. Seus cabelos azuis na altura dos ombros esvoaçavam ao vento, chamando a atenção para sua imagem refrescante e gentil. Lágrimas se formaram em seus olhos. Ah! Subaru! Soluços saíram dele enquanto seu campo de visão ficava embaçado. Ele esfregou os dois olhos com seriedade, temendo que a imagem clara e nítida da garota desaparecesse. E, no entanto, ela foi ficando cada vez mais distante à medida que os murmúrios aumentavam. Antes que percebesse, ele havia perdido o apoio do balcão e caído na rua. Incapaz de enviar força e vontade para seus pés, ele ficou deitado em meio aos pedestres que iam e vinham, com lágrimas escorrendo enquanto respirava desconexamente. Não estava respirando. Ri, ha, ri, ha. Foi uma gargalhada. Os murmúrios se ampliaram. Ele percebeu que mais e mais pessoas estavam olhando para ele. Alguém o estava observando. Alguém o viu. Ele não estava sozinho.
Não estava isolado. Só por isso, ele sabia que era aceito, mesmo deitado na rua como uma marionete com as cordas cortadas. Em vez de correr ao redor do balcão, a garota pulou por cima dele para se aproximar. Subaru, o que está acontecendo? Você está bem? Controle-se. A garota passou os braços em volta do Subaru caído para colocá-lo de pé. Enquanto ela fazia isso, ela se sentiu tão indefesa, e ele a abraçou com toda a sua força. A garota aceitou o abraço com espanto. Sua respiração estava tão próxima, e seu calor era tão reconfortante quando ele enterrou o nariz em seu ombro e a abraçou com força. Perplexa, ela tentou dizer alguma coisa. Subaru? Cada palavra, cada sílaba, cada caractere, cada respiração, era um hino a Subaru. Ele a abraçou com firmeza, seus braços se recusando a soltá-la. A garota não se mexeu nem um centímetro, aceitando calmamente o abraço, sem fazer nenhum movimento para afastá-lo. O calor do corpo dela, os batimentos cardíacos da vida, fizeram com que ele sentisse que os outros estavam vivos como nada mais poderia fazer. Hi-ha! Hi-hi-hi-hi. O louco chamado Subaru Natsuki continuou a rir. Ferris, sentado em uma cadeira revestida de couro, colocou um dedo na bochecha e declarou solenemente: para ser franco, Ferris só pode dizer que está tudo acabado agora. Miau. Suas orelhas se retorceram e ele afastou o olhar de Subaru, que dormia em uma cama de aparência feminina. Em vez disso, olhou para Ren com um olhar de pena. Ele continuou: Ferris só pode fazer algo a respeito de ferimentos físicos, sabe? Os problemas com o corpo podem ser resolvidos, seja dentro ou fora dele, mas não há nada que Ferris possa fazer pela mente. Miau. Após o pedido de desculpas de Ferris por sua impotência, Ren se curvou em uma demonstração de respeito. Não, muito obrigada por esgotar todos os seus esforços. Mas, de alguma forma, sua voz plana parecia desprovida de emoção. Isso não era como a supressão normal de suas opiniões. O tumulto interno de Ren era simplesmente muito grande e se transformou em profunda tristeza. Ferris fechou um dos olhos em um olhar de dor. Ren não notou a reação dele e inclinou suavemente a cabeça para a frente, voltando sua atenção para Subaru, onde ele estava deitado na cama. Subaru estava na cama para cuidar dele, mas isso não significava que ele estivesse dormindo. Seus olhos estavam bem abertos e ele olhava diretamente para o teto. De vez em quando, ele soltava uma risada fragmentada, como se tivesse acabado de se lembrar de algo, e quando isso passava, ele começava a chorar de repente. Em seu estado instável, o tormento de Subaru continuou em ritmo acelerado. De fato, a mudança no garoto foi repentina. Até aquela manhã, não. Durante todo o tempo em que ele andou com Ren pela capital real naquela manhã, ele estava normal. Certamente o incidente do dia anterior pesou sobre ele, e seu comportamento mostrou alguns sinais de que ele estava estressado, mas Subaru estava se esforçando como normalmente fazia. Ren respeitava profundamente seus desejos e procurava ficar perto dele sem mudar seu comportamento. Ela não achava que tivesse acontecido algo que pudesse desencadear isso. Ren se arrependeu dolorosamente de ter tirado os olhos dele no instante em que Subaru havia mudado abruptamente. Mesmo assim, ela estava bem ali na loja, ouvindo o lojista conversar com ele. Graças aos esforços incansáveis de Ren, a loja havia vendido muito bem suas mercadorias e o lojista, bastante animado, parecia disposto a lhes dar uma lembrança. Ele estava perguntando quantas abres Subaru queria levar com ele, e ela se lembra de ele ter respondido: que tal todas elas? No momento seguinte, seu comportamento mudou abruptamente e ele caiu mole na rua. Quando Ren o sentou, ele parecia tão tomado pela tristeza e pelas lágrimas de alegria que não parava de rir. Considerando que ele não estava bem, Ren levou Subaru de volta para o acampamento de Crush, aceitando todos os problemas que isso poderia causar. Suspeitando que se tratava de algum tipo de interferência mágica, ela insistiu educadamente para que Ferris examinasse Subaru. No entanto, tudo foi em vão. Mesmo Ferris, o curandeiro mais talentoso de toda a capital real, não conseguiu identificar a causa de sua mudança repentina. Se Ferris não pudesse fazer nada, isso poderia significar que reunir todos os grandes usuários de magia de toda a capital real ainda não seria suficiente para curá-lo. A condição atual de Subaru não estava relacionada à magia, mas sua mente havia se desequilibrado repentinamente. Ferris perguntou. Ferri não quer realmente perguntar, miau, mas o que você vai fazer? Sem entender a causa, é difícil lidar com ela. Sinto muito por tê-lo incomodado, mestre Ferris. Não se preocupe com isso.
Na verdade, é melhor para o tratamento de Ferry agora que ele não está fazendo um barulho estranho, por assim dizer. Subaru odiava o tratamento dado por Ferris e sempre expressava suas queixas. Nesse nível, Ren podia entender como era mais fácil lidar com ele deitado e apático. Mesmo assim, as palavras foram muito insensíveis. Ferris continuou, mas é realmente bom continuar o tratamento Miau. Ren, que estava observando Subaru, levantou a cabeça e dirigiu o olhar para Ferris. O que você quer dizer com isso? Não fique chateada com minha pergunta, Miau, mas o tratamento para o portão do Subaru é para facilitar a vida dele, certo? Sim. Se ele não puder mais viver uma vida normal, tratá-lo não terá sentido, não é mesmo? Subaru está. O comentário ainda mais insensível levou Ren a esquecer o status de Ferris enquanto ela gritava. Mas mesmo diante das emoções da empregada, o olhar de dúvida de Ferris não vacilou. Você está dizendo para não parar agora, Miau? Vendo-o assim? Está falando sério? É verdade que algumas coisas aconteceram com ele, mas se isso for suficiente para quebrá-lo, é provável que ele nunca se recupere. Ferris olhou para Subaru com desprezo absoluto. Para Ren, que sabia que esse era o homem a quem Lugnik havia concedido o título de Azul, o arquétipo de todos os usuários de magia da água, o comportamento dele era muito insensível. Se alguém não pudesse ser curado, jogasse a pessoa fora. Esse foi o julgamento do principal curandeiro do reino? O que ele entendia sobre o indivíduo chamado Subaru para julgar que ele não tinha perspectivas de cura? Oh, meu Deus, que olhar tão fixo eu tenho! Subaru é um homem de sorte. Não que ele tenha se dado conta disso. A situação atual de Subaru não tem relação com a seleção real. Ele não é uma pessoa que perderia a cabeça por causa de pequenas falhas. Acredite nisso quanto quiser. No que diz respeito a Ferry, manter a sanidade depois de tudo o que aconteceu apresenta seus próprios problemas, Miau. E além disso, Ferris deixou de lado seu tom irreverente e olhou friamente para Ren. Não o entenda mal. Ferry não odeia Subaru, então isso não significa algum tipo de rancor especial contra ele. Isso não é específico de Subaru como pessoa. Ferry simplesmente odeia pessoas que perdem sua vontade de viver, pura e simplesmente. Ferris apontou para Subaru e depois tocou o dedo em seu próprio queixo. Mesmo para alguém com minha especialidade Miau, não há outra maneira de usar esse poder além da cura. Ferry ajuda todos os tipos de pessoas, dia após dia, para ser útil à Lady Crush. Miau, todo mundo luta muito para viver, então o agradecimento não importa, mas Ferry odeia desperdiçar esse poder com alguém. Acho que isso é admirável. Obrigado. Mas não é certo salvar pessoas que não querem viver. Mesmo que você cure o corpo, isso não é apenas salvar uma vida que não está sendo usada. Se for esse o caso, acabe com ela antes que cause problemas a outras pessoas. Bem, neste caso já causou, Miau. Ferris fez sua avaliação sem rodeios, com um semblante severo. Por trás desse comportamento duro, Ren sentiu profundamente a sinceridade de Ferris com relação às muitas vidas que ele sem dúvida salvou. Sua maneira de dizer isso era desdenhosa, mas era o que Ferris havia aprendido a observar a vida e a morte durante todo esse tempo. Isso havia formado sua visão sobre a própria vida. Mesmo assim, Subaru é. Ren, abatida pelas palavras de Ferris, olhou para o garoto com puro pesar. Subaru não sabia que era o assunto da conversa, pois soltava risadinhas fracas, intermitentes e distorcidas, como se ouvir essas coisas tivesse mexido com as feridas que ainda restavam em sua mente. No fundo, Ren não queria nada mais do que perder o controle sobre si mesma, agarrar-se a Subaru e chorar em voz alta. Mas isso traria desonra para ela e mancharia o bom nome de Rosval, seu benfeitor. Mais do que qualquer outra coisa, seria uma traição aos sentimentos que ela mesma carregava enquanto cuidava dele durante todo esse tempo. Uma voz clara entrou na sala, quebrando abruptamente o silêncio incômodo. Ferris, acho que sua visão é um pouco rigorosa demais. Ren levantou a cabeça reflexivamente ao ouvir a voz. Quando Ferris notou a visitante, sua expressão se iluminou. Afinal de contas, seus olhos estavam sempre cheios de devoção zelosa quando olhavam para ela. Lady Crush, disse Ren. Não chego ao ponto de dizer que a fraqueza é um crime. Acredito, no entanto, que tolerar essa fraqueza e chafurdar nela, deixando a situação sem correção, é um grande vício. Quando Ren abaixou a cabeça apressadamente com a chegada de Crush, a duquesa a controlou com a mão. Com um movimento de seus longos cabelos verdes, ela se moveu para a beirada da cama. Seus olhos se estreitaram quando ela olhou para Subaru, que tinha um sorriso malicioso no rosto. Estou vendo. Esse é certamente um estado alarmante. Você sabe a causa.
Ao ouvir a pergunta de Crush, Ferris levantou as duas mãos e respondeu, não. De acordo com Ren, ele caiu de repente, então Ferri o examinou da cabeça aos pés. Mas não há nenhum sinal de interferência em sua mana, miau. É possível que isso seja algum tipo de maldição? É difícil de imaginar, mas posso pensar em alguém tomando medidas contra aqueles que têm conhecimento das candidatas reais. Ou alguém poderia suspeitar que se trata de uma demonstração de força de outro acampamento. No entanto, não é muito provável, não é mesmo, miau? Não há muito tempo para preparar algo e, para começar, quem iria atrás de Subavu? Qualquer pessoa envolvida saberia que ele é impotente, de qualquer forma, não há interferência melvical, incluindo maldições. Ferri tem certeza. E além disso, quando as palavras de Ferri se arrastaram, ele inclinou a cabeça e se encostou gentilmente em Crush, que estava de braços cruzados. Lady Crush, você duvida das habilidades de Ferri? Claro que não. Eu nunca questionaria sua capacidade, personalidade ou lealdade. Mesmo que você estivesse segurando uma adaga na minha frente, pronto para me atravessar, esse pensamento é inabalável. Oh, minha nossa, Lady Crush, que linha magnificent! Ah, Ferri está caindo aos pedaços. Crush deixou Ferris se contorcendo e se afundando enquanto dirigia seu olhar penetrante para Ren. Ferris falou. E se o poder de Ferris não for suficiente, ninguém em meu acampamento é capaz de tratar o Subaru Natsuki. Sinto muito por não podermos ajudar. O pedido de desculpas de Crush, apesar de ela mesma não ter feito nada de errado, fez com que Ren fizesse outra reverência. De modo algum. Sua profunda consideração me deixa sem palavras. Na verdade, além do alcance das palavras e das gentilezas, Crush havia transmitido a ela um carinho que ela jamais poderia retribuir. O melhor curandeiro de todo o reino havia feito seu diagnóstico, e a chefe de um campo político rival havia transmitido simpatia. O que mais Ren poderia esperar deles? Crush e Ferris não tinham feito nada de errado. Ren sabia disso. Afinal, ela tinha suas próprias suspeitas sobre como Subaru havia chegado àquele estado. A bruxa. A presença, o miasma da bruxa que envolvia todo o corpo de Subaru, havia se tornado ainda mais denso. Não estava claro o que ligava esse miasma ao estado anormal de Subaru, mas era fato que ela havia sentido um derramamento dele pouco antes de ele entrar em colapso. Se a causa fosse o veneno da bruxa, ela não poderia criticar a opinião de Ferris de que não havia nada que ele pudesse fazer. Para começar, pouquíssimos seres eram capazes de sentir a presença dessa substância. Nem mesmo Han conseguia sentir o cheiro da mesma forma que Ren. Nada de bom vinha com essa penumbra. Aqueles que planejavam coisas perversas eram cheios dela. Sua versão fisiológica, ela e as lembranças odiosas que a acompanhavam a tornaram profundamente preconceituosa contra aqueles que a carregavam. Embora as ações do garoto com o cheiro de bruxa mais forte que ela já havia conhecido tenham derretido seu coração duro e deixado de lado esses preconceitos. Mesmo assim, sim, mesmo assim, Ren sabia que nada de bom vinha daquele miasma. O demônio dentro dela sabia disso. Ren se curvou e transmitiu sua mais profunda gratidão. Você passou por grandes dificuldades por nós. Em nome do meu mestre, eu lhe agradeço por sua benevolência até hoje. Crush e Ferris estavam diante dela. Ren e os outros estavam reunidos no salão de recepção do acampamento de Crush. Em outras palavras, Ren estava se despedindo deles. Sinto muito por não podermos ajudar. Por direito, é presunçoso receber uma compensação por tal coisa. Ao ver os olhos de Crush caírem ligeiramente, Ren ergueu o rosto e respondeu com firmeza, de forma alguma. Terminar o nosso pedido antes de ele ser concluído se deve às nossas próprias circunstâncias. A senhora nos deu toda a sua consideração até agora, Lady Crush. É justo que paguemos a indenização conforme prometido. Ao receber sua resposta, Crush fez um último pedido de desculpas. Eu sinto muito. Ela não disse mais nada. Com os lábios de sua mestre fechados, Ferris continuou. Para ser sincero, ele deixa as coisas pela metade, mas não há como evitar, miau? Ren, tenha boa saúde. Quanto a Subavu, fique bom logo, é o que Ferri provavelmente deveria dizer. Com o olho fechado e um dedo levantado, Ferris indicou Subaru, que estava atrás de Ren, encostado na porta em um estado desleixado. Sua condição não havia melhorado. Suas reações eram tão monótonas quanto antes, com sua consciência presa em algum lugar entre o sonho e a realidade. Apesar disso, ele seguia como uma criança quando conduziam pela mão e, pelo menos, conseguia não cair. Embora, de vez em quando, ele ainda tivesse pequenos acessos de riso e lágrimas. Ren respondeu,
Minhas palavras não são suficientes para me desculpar pela grosseria causada por um membro de nosso acampamento. Eu lhe agradeço do fundo do meu coração por tratá-lo com benevolência. Crush respondeu. Nós tínhamos um contrato e, no mínimo, eu troquei palavras com ele. Eu jamais poderia tratá-lo de forma grosseira. Acredito que as coisas serão difíceis a partir daqui, no entanto. Ren olhou para Subaru, que sorria levemente, segurando a bainha de seu avental em uma demonstração de determinação. Estou preparada para isso. Assim como Crush havia apontado com tristeza, ela sabia que muitas dificuldades estavam por vir. Mesmo assim, Ren se propôs acompanhar Subaru nos momentos difíceis. Afinal, ela nunca se esquecera do que ele havia lhe dito há muito tempo. Vamos rir, nos abraçar e falar sobre o amanhã. Sempre sonhei em rir com um demônio e falar sobre o futuro. Ela se lembrava daquela cena em sua cabeça muitas vezes, dezenas de vezes, centenas de vezes. Por isso, ela não poderia dar a Subaru nada menos do que ele havia dado a ela, pois o que ela havia recebido era precioso demais para ser recompensado por qualquer quantia de dinheiro. Crush baixou os olhos e balançou a cabeça. Lamento não poder atender à sua solicitação. Ren sorriu um pouco. Ela estava grata pelas palavras atenciosas de Crush, especialmente naquele momento, quando se sentia pronta para desmoronar. É tudo por causa de nossas deficiências. Embora este capítulo tenha chegado a um resultado infeliz, rezo para que você faça muitas coisas boas, agora e no futuro, Lady Crush. E você também. Diga a Emília, vamos lutar para não trazer desgraça para nossas almas. Com essa troca, Ren sentiu profundamente que seu dever naquele lugar havia chegado ao fim. O tratamento de Subaru foi abandonado antes do fim e ela não conseguiu cumprir a ordem secreta de Rosval. Sem dúvida, ela seria severamente repreendida por voltar correndo. Mesmo assim, ela tinha que voltar para a mansão, pelo bem de Subaru. Ferry entende que você está voltando para a mansão, mas eu tenho alguma pista para o tratamento. Ren conteve o arrependimento em sua voz e respondeu à pergunta de Ferris com seu único raio de esperança. No mínimo, se ele puder encontrar a Lady Emília. Não importava o quanto ela falasse com ele, o quanto ela o tocasse, o quanto ela continuasse em vão, o garoto nunca respondia Ren com suas reações habituais de Subaru. Mas, mesmo nesse estado, às vezes palavras ricas em significado saíam da boca de Subaru. Nomes. De vez em quando, ele diz nomes. Meu nome, o da irmã. E ela ficou feliz por seu próprio nome estar entre os que ele sussurrou. Por outro lado, o fato de ele não ter respondido quando ela chamou dele a deixou triste. Embora grande parte de seu comportamento não tivesse sentido, o nome que ele murmurava com mais frequência era da Lady Emília. Se ele puder encontrá-la, talvez isso mude de alguma forma. Mas Ferry ouviu que eles se separaram em termos muito ruins. Não se passaram nem 4 dias desde então. Isso é tempo suficiente para ela se acalmar, miau? Se você pudesse esperar um pouco mais. Ah, você realmente não pode, não é? Estou bem ciente de que Lady Emília não entende muito bem seu próprio coração. No entanto, isso não é mais algo que eu possa decidir sozinha. Preciso voltar e receber instruções. As palavras de Ren, cheias de preocupação com seu senhor e mestre, tinham o objetivo de enganar seu próprio coração. Ela estava escondendo o que realmente desejava, enterrando-o sob seus deveres como serva. Afinal de contas, ela sofria a ponto de chorar por não ser suficiente para salvar o coração e a mente dele. Abruptamente, Crush levantou o rosto e estreitou os olhos. Wilhelm chegou. Seguindo o olhar de Crush, Ren viu que uma carruagem de dragão estava entrando no pátio do acampamento pelos portões de ferro. Um senhor idoso e familiar estava sentado no banco do motorista. Crush continuou. No momento, essa é a única carruagem de dragão de longa distância que meu acampamento pode emprestar. Não posso revelar os detalhes, mas um grande número desses veículos tem sido necessário para outro assunto ultimamente. Ferris continuou. Você está com sorte, miau. Se você seguir pela rodovia Lifas, deve voltar para a mansão antes do amanhecer. Pode levar meio dia de viagem, mais ou menos. Ren, observando a chegada da carruagem do dragão, achou que os raios de sol no alto eram realmente deslumbrantes. Como já era meio-dia, um passeio de carruagem completo significaria chegar de volta à mansão por volta da meia-noite. Se eles estivessem perto da mansão, sua consciência compartilhada com Han sem dúvida informaria sua irmã sobre o retorno deles. Muito obrigado por sua gentileza. Crush respondeu, sem um único indício de falsas gentilezas. Não me importo.
Ainda está muito longe do que eu normalmente seria capaz de oferecer, então só posso esperar que essa modesta oferta atenda às suas necessidades. Ren pensou que o fato de conhecer Crush como pessoa pode ter sido uma das poucas coisas felizes que ela ganhou com o tempo que passou lá. Então, desta vez, preciso me desculpar. Quando Ren estava se despedindo, Crush a interrompeu. Ren. Quando Ren parou, ela viu a indecisão nos olhos de Crush pela primeira vez. A duquesa continuou. Isso é extremamente deselegante da minha parte, mas há algo que eu gostaria de perguntar. Sim, o que é? Por que você se esforça tanto pelo Subaru Natsuki? Observando Ren e o garoto encostado nela, a emoção desapareceu dos olhos cor de âmbar de Crush. Ela continuou. A relação entre você e Subaru Natsuki não é a relação mestre-retentor que Ferriz e eu compartilhamos. Simplesmente acho desagradável julgar homens e mulheres apenas pela aparência. Com a queda de Ren no silêncio, o tom de voz de Crush diminuiu, como se ela estivesse se desculpando por sua própria falta de clareza. Não me importo se você não quiser responder. Estou envergonhada até mesmo por perguntar. Ferriz observou silenciosamente sua mestre enquanto Ren balançava a cabeça para os dois. Não estou hesitando em responder. Simplesmente não tenho certeza de quais palavras devo usar, é algo difícil de explicar. Quando ela estava prestes a colocar isso em palavras, sentiu que se transformava em algo completamente diferente. Era natural que Crush tivesse dúvidas. O que existia dentro de Ren não permanecia o mesmo nem por um segundo. Seu tamanho, força e calor mudavam de momento a momento, criando raízes dentro de Ren. Ela não queria dizer isso. Ela não podia sair e dizer isso. Como, então, descrever algo sem forma dentro de Ren para outra pessoa? Suponho que seja porque Subaru é especial. Ren não entendeu muito bem se isso se qualificava como uma resposta ou não. No entanto, ela sentiu que aquela resposta exemplificava melhor o que estava no fundo de seu coração. Aconteceu alguma coisa com vocês dois? Ao apoiar Subaru, colocando uma mão em seu peito, ela inclinou a cabeça diante da falta de reação. Quando ela olhou, Crush e Ferriz estavam parados ali, com expressões um tanto surpresas. Ren teve a sensação de que as reações deles poderiam indicar que ela havia dito algo rude. A mestre e o servo trocaram olhares, acenando com a cabeça um para o outro. Sinto muito. Estou um pouco surpresa com o que eu estava fazendo. Não, era inevitável. Ferri também ficou surpreso. Tipo, Ren, você nem estava lá para as conversas no Palácio Real. Ren não entendeu muito bem o que eles estavam dizendo. No entanto, Crush pareceu satisfeita com sua resposta ao dizer: peço desculpas por minha pergunta indelicada e pouco refinada. Sinto muito, Subaru Natsuki é um homem de sorte. Crush estava sorrindo um pouco. Ferriz continuou provocando. Ele é mesmo. Se ele recuperar os sentidos, Ferri terá que provocá-lo por causa disso. Miau. Eles haviam dito, por meios pouco diplomáticos, que desejavam a recuperação de Subaru, então Ren lhes deu um pequeno sorriso cheio de gratidão. Os dois a mandaram embora. Tenha boa saúde. Boa sorte, miau. Ren fez uma última reverência profunda aos dois antes de conduzir Subaru pela mão para fora do acampamento de Crush. Wilhelm, que estava esperando nos portões, cumprimentou-a com um aceno de cabeça enquanto lhe oferecia as rédeas. Ela as aceitou, fazendo uma reverência ao senhor idoso em troca. Você também tem sido excepcionalmente benevolente conosco, mestre Wilhelm. De modo algum. Palavras desperdiçadas com esses ossos velhos. Além disso, me sinto tão impotente quanto minha mestre. Nunca me ocorreu fazer algo antes de isso acontecer. Wilhelm estreitou os olhos ao observar Subaru, com as pupilas cheias de emoções complexas. Agora que Ren pensou sobre isso, o velho provavelmente era a pessoa no acampamento de Crush que tinha tido mais contato com Subaru. Embora tenha sido por apenas 4 dias, pode-se dizer que o treinamento com a espada deu aos dois uma relação de mestre e aluno. Talvez Wilhelm também tenha se arrependido de não ter conseguido salvar Subaru. Ele comentou: parece que, de fato, não avancei um único passo desde aquela época. Wilhelm murmurou para si mesmo, aparentemente olhando através de Subaru para algo ao longe. Mestre Wilhelm. Quando Ren chamou o homem mais velho, ele piscou os olhos e balançou a cabeça. Perdoe-me. Não há nada que eu possa fazer, mas pelo menos rezarei pela convalescença de Sir Subaru. Senhorita Ren, tome o devido cuidado ao percorrer esse caminho. Ren fez o possível para ignorar a ansiedade tênue e fugaz nos olhos do senhor idoso no final. Muito obrigada. Tenha boa saúde, mestre Wilhelm.
Mesmo nos melhores momentos, Ren era mais desajeitada do que as outras pessoas. Ela só conseguia estender as duas mãos e fazer uma coisa de cada vez. E agora, ela havia decidido exatamente o que suas mãos iriam apoiar. Subaru, por aqui. Ah! Apoiando seu corpo vacilante, ela levantou Subaru por trás e o sentou no banco do motorista. Ren tomou seu lugar ao lado dele, aceitando a presença de Subaru no assento apertado. Ela se sentou contra ele, envolvendo o braço esquerdo em torno de seu quadril e segurando firmemente as rédeas com a mão direita. Pode ser um pouco apertado, mas, por favor, aguente. Eles teriam que correr nessa postura por muito, muito tempo. Ren estava preocupada com o esforço de Subaru, mas ela também precisaria protegê-lo depois que chegassem à mansão. Era improvável que Rosval e os outros lhe dessem uma recepção calorosa. Se Subaru não teria outros aliados, Ren deveria ser a única com quem ele poderia contar. Porque, eu sempre estarei ao seu lado, Subaru. Sempre. Ren, endurecendo profundamente sua determinação, puxou as rédeas e o dragão terrestre começou a correr pelo chão. Enquanto a mansão recuava atrás deles, o senhor idoso os observava. Lentamente, as rodas da carruagem foram girando cada vez mais rápido. Ren sentiu a sensação através das rédeas, como se as próprias rodas estivessem expressando o estado de seu coração. Saindo da capital real, a viagem até o domínio dos Mothers foi relativamente tranquila. Ren estava preocupada com o fato de Subaru estar agindo mal, mas, felizmente, não houve quase nenhum sinal disso enquanto estava na carruagem do dragão. Sim, Ren estava bem ao seu lado, limitando seus movimentos, mas ele passou a maior parte do tempo quieto em seu assento, olhando distraidamente para a paisagem que rolava. Pelo que ela podia perceber, os problemas mentais que causavam risos e lágrimas também haviam diminuído. Talvez a mudança de cenário também tenha produzido alguma pequena mudança no coração de Subaru. No peito de Ren, brotou a esperança de que Subaru pudesse realmente se recuperar. No entanto, o cheiro do miasma que fazia cócegas em seu nariz jogou água fria nas expectativas de seu coração. Aos poucos, ter a cabeça de Subaru apoiada em seu próprio ombro trouxe um leve sorriso aos lábios de Ren. Na verdade, ela estava feliz pelo fato de ele estar indefeso, sem truques, confiando completamente todo o seu corpo a ela. Ren sabia que esse Subaru não era o seu eu normal e que o que ele estava fazendo não era de sua real vontade. Mesmo assim, o fato de ele confiar nela daquela maneira era o ápice da alegria. Subaru, por aqui, um pouco mais adiante. Com a proximidade suficiente para sentir sua respiração, Ren puxou o corpo de Subaru ainda mais para dentro do seu. Em cima do estreito assento do motorista, eles já estavam meio derretidos um no outro, mas, em vez disso, Ren apoiou Subaru em seu próprio joelho esquerdo. Sua mão direita voltou a segurar firmemente as rédeas enquanto ela mantinha o corpo dele no lugar. Ren estava fazendo o máximo que podia para evitar que Subaru se esforçasse durante a viagem. Ela o deixava ocupar a maior parte do apertado assento do motorista. Quando o ronco de Subaru parecia perturbado, ela lhe dava uma mão tranquilizadora. Às vezes, ela parava a carruagem do dragão para que Subaru bebesse um pouco de água e o ajudava com as necessidades físicas. O transporte em carruagem de dragão impunha uma carga não insignificante ao motorista. Prestando muita atenção por mais de meio dia de cada vez, uma pessoa normal desmaiaria de exaustão antes do fim da jornada, na maioria das vezes. No entanto, o corpo físico de Ren era feito de material mais resistente do que o de uma pessoa normal. Sua resistência mental também era forte, mais do que isso. O fato de que seu trabalho era para o bem de Subaru era a melhor combinação para acender um fogo sob ela. Por direito, eu realmente não deveria colocar meus sentimentos pessoais nisso. No entanto, Subaru, abraçado a ela, não respondeu. Pela aparência de seu perfil, ele ainda estava oscilando entre o sonho e a realidade. O murmúrio de Ren foi mais para o benefício dela do que dele. Talvez ficar na capital real não fosse o que você realmente queria, mas, na verdade, eu estava apenas um pouco feliz. Afinal, não posso ter você só para mim na mansão. Na mansão Rosval, o tempo que Ren podia passar com Subaru todos os dias era bastante limitado. Afinal de contas, ela estava ocupada com o trabalho na mansão, enquanto ele estava sempre com alguém. Durante o horário de trabalho, é com a irmã, no seu tempo livre, com Lady Emilia, e você até passa parte do seu tempo limitado provocando a senhorita Beatrice. Eu tive que aguentar tudo isso. Você estava sempre tão ocupado, nunca tinha tempo para ficar parado. Na mansão, você trabalhava para os aldeões e para mim. Na capital real, para Lady Emilia.
Sempre, sempre tão ocupado. Até onde Ren sabia, Subaru estava sempre correndo, nunca parado. Talvez fosse por outra pessoa, talvez fosse por ele mesmo, não havia um único motivo. Mas ver Subaru correr de um lado para o outro daquele jeito colocou uma única emoção no coração de Ren. É por isso que eu estava, só um pouquinho feliz por poder ter você só para mim na mansão da Lady Crush, mesmo sabendo que você tinha muitas preocupações. Sinto muito, Subaru. Subaru continuou a roncar, fazendo uma careta enquanto Ren se desculpava com um leve sorriso. Ela acariciou suavemente a testa dele por baixo da franja, quase sem fazer cócegas, e suspirou levemente. Embora eu tenha ouvido que você teve uma discussão com a Lady Emilia. Sinto muito, Subaru. Ela se desculpou novamente. Ela estava se lembrando do dia da Assembleia de Seleção Real no palácio. Ren não tinha estado lá, então ela não sabia exatamente o que Subaru e Emilia tinham dito um ao outro quando o relacionamento deles se rompeu. Afinal, nem Lady Emilia nem o mestre Rosval falaram comigo em detalhes sobre isso. A essência foi: Subaru está no castelo, vá buscá-lo, ele ficará sob os cuidados de Lady Crush. Mas fiquei realmente surpresa quando o encontrei no castelo depois disso. Nada poderia fazê-la esquecer o golpe no peito quando encontrou o estado abatido de Subaru na sala de espera do castelo. Ela estava preocupada com o estado dele e convencida de que ele não deveria ser deixado sozinho. É por isso que estou ao seu lado o máximo que posso, Subaru. Mas metade disso é por preocupação, e a outra metade é para o meu próprio bem. Estar perto de você me transformou em uma garota travessa, Subaru. Embora devesse estar pensando nele, foi ali que ela descobriu sua própria alegria. Era sempre assim quando ela estava com Subaru. Ela sempre descobria partes de si mesma que não sabia que existiam. Ren contou nos dedos as coisas que havia percebido sobre seu antigo eu. Descobri muitas coisas desagradáveis a meu respeito. Descobri que me sinto solitária quando você está se dando bem com a irmã, fico irritada quando você fala com Lady Emilia com o rosto todo vermelho e acho muito injusto quando vejo brincando com a senhorita. Mas seu eu atual não havia descoberto apenas coisas ruins, de forma alguma. Fico feliz quando você se dá bem com a irmã. Acho adorável quando você fala com Lady Emilia com o rosto todo vermelho. Quando vejo brincando com a senhorita Beatrice, penso, ele é tão gentil. Também tenho esses tipos de sentimentos calorosos. Ela continuou caprichosamente confessando coisas para si mesma, como se a falta de uma resposta fosse uma coisa boa. As palavras de Ren não paravam, com sentimentos fluindo para fora dela que ela nunca poderia ter dito na cara dele. Naquele momento, as coisas que normalmente ficavam presas em seu coração estavam saindo de uma só vez. Eu nunca teria descoberto esses sentimentos, tanto bons quanto ruins, se não estivesse com você, Subaru. É por isso que considerei meu tempo com você como feliz. Isso torna tudo mais difícil agora. Depois de expressar esses pensamentos calorosos, Ren mordeu o lábio, abaixando a cabeça diante de sua própria mansidão. Apesar de Subaru ter sido envolvido por essa tristeza, Ren estava preparada para quando ele a cuspisse. Será que a postura passiva dela não causou a situação atual? Se eles se tornaram tão próximos, ela não deveria ter perguntado a Subaru sobre suas preocupações? E não foi a fraqueza dela, o desejo de monopolizá-lo, a razão pela qual ela não o fez? Enquanto Ren pensava, Subaru se virou em seus braços, dormindo de forma inquieta. Subaru, está tudo bem. Relaxe e durma. Ren falou com uma voz suave, interrompendo a linha de pensamento que estava se transformando em ódio a si mesma. A marcha forçada havia, de fato, sobrecarregado bastante o seu corpo. Ela pretendia cavalgar durante toda a noite para chegar à mansão, mas parecia melhor acampar em algum lugar por um curto período. Como seria meia-noite em mais 2 ou 3 horas, nesse ritmo eles chegariam à mansão antes do raiar do dia. Nesse caso, será difícil transmitir assuntos à irmã por meio de nossa conexão mental. Funcionava apenas em um determinado alcance e com a condição de que ambas as mentes estivessem acordadas. As limitações de alcance e força de vontade eram particularmente rigorosas quando Ren estava transmitindo para Han. Não era possível se conectar com Han no alcance atual e, mesmo que o alcance não fosse um problema, logo seria tarde da noite. Sim, devemos acampar. Depois de tomar essa decisão, Ren orientou o dragão terrestre a parar com as rédeas. A criatura parou gentilmente, respirando pelas narinas enquanto olhava para Ren. Ela deixou o Subaru no assento do motorista, saltando para o chão para confirmar que a área era segura. A noite já havia caído sobre a rodovia Lifas. Para iluminar, Ren contava apenas com a luz da lua e um cristal de lagmite preso à carruagem do dragão.
Felizmente, havia pouca cobertura de nuvens naquela noite, então a luz da lua era suficiente para enxergar. Provavelmente havia pouca chance de ser atacado por algum tipo de bandido. Desculpe-me, Subaru. Ren pegou o menino que estava dormindo no banco do motorista em estilo nupcial, colocando-o sobre um cobertor dentro da carruagem. Depois de observar a respiração relaxada de Subaru e seu rosto adormecido, Ren saiu da carruagem e passou a vigiar o acampamento. Ela não se preocupava muito com bandidos, mas mais do que algumas matilhas de cães selvagens e bestas demoníacas eram conhecidas por vagar pela estrada à noite. Ren sabia que os animais selvagens e as feras demoníacas famintas pelo sabor da carne e do sangue eram muito mais perigosos do que os seres humanos. Mas você também está aqui esta noite, então talvez eu não precise me preocupar com isso. Ren estendeu a mão, acariciando a cabeça do dragão terrestre enquanto ele abaixava a ponta do focinho em sua direção. Essa era a criatura sábia e prudente que havia ficado com ela durante toda a marcha forçada e imprudente. Embora ele e Ren fossem conhecidos de primeira viagem, ele não havia demonstrado nenhum sinal de rebeldia contra as ordens dela. Ela imaginou que a família da duquesa deveria ser elogiada pelo treinamento escrupuloso de seus animais de carga. No entanto, isso não era alheio ao fato de que os instintos do dragão terrestre lhe diziam que um demônio ocupava um lugar mais alto na cadeia alimentar. Entre as várias espécies de dragões, os dragões terrestres se destacavam por suas relações amigáveis com as raças humanoides. Eles frequentemente ocupavam papéis cruciais na vida da humanidade e eram amados por suas personalidades gentis. Os dragões voadores e os dragões de água exigiam treinamento especial, e muitos deles eram mal-humorados. Graças a isso, eles tinham relativamente pouco espaço na vida cotidiana dos humanoides. De qualquer forma, os dragões terrestres eram bem conhecidos entre a espécie dragonica por sua gentileza e intimidade com as pessoas, mas, como espécie, eles se limitavam a todos os outros animais. Praticamente não havia animais selvagens tão ignorantes que atacariam de bom grado um dragão terrestre. Além disso, os próprios dragões terrestres possuíam um faro excepcionalmente apurado para qualquer tipo de perigo. Nada menos que um grupo considerável de salteadores de estrada ou um bando particularmente grande de feras demoníacas os atacaria, e os dragões terrestres poderiam farejar um grupo tão grande antes mesmo que ele chegasse. Esse era o maior motivo pelo qual eles eram tesouros valiosos para comerciantes e outros viajantes. Ren sussurrou em direção à carruagem do dragão: "Descanse bem, Subaru." Ela continuou a acariciar a fera próxima enquanto se sentava no chão. Ao fazer isso, ela se encostou em sua pele resistente, cobriu-se com um cobertor e voltou sua atenção para a área ao redor. Se eles partissem na manhã seguinte com o nascer do sol, certamente chegariam à mansão antes do meio-dia. Ela voltaria sem ter cumprido seus objetivos. Ela tinha que aceitar a repreensão sem uma única palavra de reclamação. Mesmo assim, ela pelo menos tinha que trabalhar para evitar que Subaru se machucasse no processo. E para que ele volte a ser o que era. Certamente, somente Emília poderia fazer isso. Ren não pôde deixar de se irritar com isso. Em primeiro lugar, Emília era uma pessoa muito difícil de se aproximar para Ren. Até mesmo Rosval, que a havia recebido como convidada, a tratava como uma superior agora que ela era uma candidata à seleção real. Na verdade, ele também ordenou que Ren e Han se aproximassem dela. O fato de seu mestre, Rosval, tratar Emília com mais consideração do que a si mesmo não incomodava Ren. Han parecia descontente com a adesão de Rosval à hierarquia, mas a consideração de Ren por essas coisas não era tão forte quanto a de sua irmã mais velha. É claro que Han não era tola a ponto de expor abertamente sua opinião sobre o assunto. Mesmo assim, Ren frequentemente percebia indícios de profunda insatisfação na telepatia delas, enquanto normalmente ela sentiria muito pouco. Os sentimentos complicados que Ren sentia em relação a Emília não tinham nada a ver com Rosval. Era terrivelmente vulgar, mas os pensamentos conflitantes de Ren em relação a Emília eram produto das circunstâncias de seu nascimento, o fato de ela ser um meio-elfo. Em outras palavras, porque ela era um meio-demônio. Em sua cabeça, Ren entendeu que a própria Emília não havia feito nada de errado. No entanto, a parte emocional de si mesma simplesmente não conseguia aceitar isso. Emília não estava errada. No entanto, os meio-demônios haviam afetado a vida de Ren, sua influência era grande demais para ser desprezada. Ela ainda se lembrava de como o culto das bruxas havia destruído sua terra natal. Esse fato tocou terrivelmente o coração de Ren. Como resultado, ela manteve firmemente sua posição de convidada e serva no que dizia respeito a Emília. Ren desconsiderava suas emoções e respondia às instruções de Emília como um autômato.
Se nenhuma ocasião especial exigisse isso, Ren evitava entrar em contato com ela para que ela não percebesse seu comportamento. O relacionamento tácito entre elas era o de nunca se encontrarem por opção, fossem as intenções justas ou más. O tempo passou e Ren pensou que o fraco relacionamento delas continuaria sem ser afetado pela seleção real. Com base em sua posição, ela achava altamente improvável que se envolvesse com o assunto. Ao pensar em seu próprio papel, ela decidiu que sair de seu caminho para apoiar Emília ia além de seus deveres. E, no entanto, os sentimentos de Ren em relação a ela haviam mudado desde aquela época. Ela se perguntou se foi ela mesma que mudou ou Emília. Provavelmente foram as duas coisas, desencadeadas por uma causa comum, Subaru. Desde o momento em que ele se intrometeu em sua vida cotidiana, o mundo de Ren passou por grandes mudanças. Quando o que você sente em relação ao mundo muda, tudo parece diferente, como se o preto e branco se transformassem em cores vivas. Seu trabalho na mansão parecia mais gratificante do que antes. Sem mais medo de ficar ao lado da irmã, ela ganhou confiança para se aproximar mais de Rosval e Beatrice. Apesar de sua decisão de não dar seu apoio, ela se viu trocando palavras com Emília com mais frequência. Afinal de contas, ela sabia que elas compartilhavam um interesse comum. E, embora mantivesse o rapaz em seus pensamentos fugazes, ela sabia exatamente quem era a menina dos olhos dele. Foi por isso que Emília continuou sendo uma fonte de irritação para Ren. Não consigo me obrigar a amar ou odiar Lady Emília. Sou indecisa, não sou. Era uma noite tranquila. As únicas coisas que ela ouvia eram os sons fracos dos insetos e a respiração do dragão terrestre ao seu lado. Contando apenas com a luz da lua, a fronteira entre o sonho e a realidade era indistinta. Seus pensamentos mudavam de um lugar para outro por vontade própria. O tempo parecia fluir lentamente. Ela se sentiu como se tivesse olhado para a lua várias vezes, apenas para descobrir que sua posição não havia mudado. A noite foi longa. Esse tempo sozinha foi uma eternidade profunda e fria. De repente, Ren foi tomada pelo desejo de voltar para dentro da carruagem atrás dela, que ela estava protegendo. Lá, Subaru estava dormindo com uma expressão gentil, profundo demais para estar sonhando. Como seria bom deslizar para debaixo dos cobertores ao lado dele, para compartilhar aquele calor entre eles. Mesmo que eu estivesse tocando tão de perto até pouco tempo atrás. É um luxo que não posso me dar. Ren se repreendeu por ter sido afetada pelo desejo, mas seu coração não parava de imaginar a fantasia. Surgiu uma tentação, a tentação de jogar tudo e qualquer coisa ao vento. Nesse ritmo, realidades duras, muito distantes dos ideais de Subaru, a aguardavam em seu retorno à mansão. Ela ainda poderia fugir com a carruagem do dragão para algum lugar, sem nada além de sua própria consciência para repreendê-la. Os fundos que Rosval havia lhe concedido para as despesas de viagem eram consideráveis. Com isso, ela e Subaru poderiam, sem dúvida, ir para algum lugar e viver em reclusão juntos. Com o tempo e o contato contínuo com as pessoas, Subaru poderia superar seu atual estado infantil e se recuperar. Mesmo que fosse diferente de antes, eles poderiam compartilhar os mesmos momentos juntos. Cercada por pessoas que não faziam ideia de que haviam fugido para lá, ela e um Subaru recuperado poderiam começar uma nova vida juntos. Seria uma vida tranquila com a pessoa com quem ela se importava, sem ninguém para atrapalhar. Terry, isso é que é uma fantasia. Ren balançou a cabeça e, segurando os joelhos, pressionou a testa contra eles, sorrindo fracamente para sua própria imaginação. Não havia como ela escolher dar as costas a tudo. Até mesmo pensar nisso era um pecado. Ela nunca poderia simplesmente abandonar a irmã, abandonar Han, lá na mansão. A irmã e Ren eram duas metades de um único todo. Além disso, ela não conseguia nem imaginar os fardos que Han teria de carregar em sua ausência. Ela era uma irmã mais velha bondosa, que era indulgente com Ren, então, sem dúvida, ela perdoaria até mesmo isso. Era por isso que ela nunca poderia trair a irmã. Rosval havia confiado tal fortuna a Ren justamente porque tinha fé em sua lealdade. Sua personalidade diligente também não permitiria que ela traísse essa confiança. Mais do que isso, afinal, não posso deixar o Subaru nesse estado. Para começar, Ren estava bem ciente de seu forte desejo pessoal de ter as coisas só para ela. Se possível, ela queria que todas as pessoas preciosas para ela estivessem ao alcance de seus dedos. Fazer o máximo pelos outros a ajudava a sentir profundamente o valor de sua existência. Não era exagero dizer que ela havia nascido predisposta a ser uma empregada doméstica. Por isso, o esforço necessário para cuidar de Subaru nesse estado não era realmente uma dificuldade do ponto de vista dela. Na verdade,
Ela se sentiria realizada se Subaru não conseguisse viver o dia a dia sem ela. Mas esse não era o verdadeiro Subaru. As palavras que ela usou para responder a Crush quando se separaram lhe vieram à mente. Suponho que sim. Porque o Subaru é especial. Sim, isso foi tudo. Ela se lembrava do sorriso dele. Lembrou-se de sua voz. Lembrou-se de suas palavras. Ren se lembrava do que ele havia dito a ela e do calor de sua mão estendida às suas costas quando tudo em sua vida estava estagnado, quando ela estava se afogando em resignação. Foi Subaru quem resgatou Ren do caminho equivocado do desespero que ela percorria. Ren havia cometido um erro de julgamento e planejado abandonar aquelas crianças, e foi Subaru quem as salvou. Embora estivesse banhado em maldições de bestas demoníacas, andando na corda bamba entre a vida e a morte, Subaru não havia abandonado ninguém. Nem Han e nem Ren. Foi o suficiente. Era o bastante. Nada mais era necessário. O que mais Ren precisava além de se dedicar a Subaru Natsuki, de corpo e alma? O que mais era necessário além dos sentimentos que queimavam em seu peito? Ela faria o que fosse necessário para que ele pudesse recuperar seu verdadeiro eu, para que ela pudesse encontrar sua companhia mais uma vez. E por quê? Porque a pessoa conhecida como Subaru Natsuki é uma pessoa incrível e atormentada. Ren puxou seu cabelo para trás, úmido pelo ar nebuloso da manhã, e gentilmente levantou a cabeça. Talvez fosse correto chamá-la de meio acordada. Ren se sentia um pouco tonta, oscilando entre o sono e o despertar, enquanto seu relógio interno lhe dizia que era hora de finalmente se levantar. Não houve nenhuma mudança digna de nota durante a noite. Nenhuma besta demoníaca ou salteador de estradas havia aparecido, ela nem mesmo havia sentido qualquer coisa. Dito isso, Ren parecia estar bastante desgastada também. Certo de sua segurança comparativa, seu corpo se esforçou para se recuperar enquanto ela estava meio acordada. Ela se levantou, esticando-se bem alto ao sentir a brisa fresca da manhã. Era um gesto preguiçoso e nada feminino. Ela nunca faria algo assim onde os outros pudessem ver, mas não estava preocupada com isso no momento. O único que estava por perto era Subaru, dormindo profundamente ao seu lado. Subaru! Ren deu um pulo de surpresa quando percebeu que Subaru estava bem ao seu lado, enrolado em um cobertor. Como ele estava se apoiando em Ren, o jovem caiu gentilmente na grama, fazendo uma careta ao virar um pouco o corpo. Ele saiu da carruagem enquanto eu estava dormindo e se aconchegou ao meu lado. Ren olhou apressadamente entre o garoto e a carruagem do dragão atrás dele. Até mesmo colocar a verdade em palavras a deixou em pânico. Por um lado, ela ficou chocada por não ter notado que ele estava se mexendo. Por outro, ela corou muito ao perceber o quanto seu coração havia se tornado tolerante em relação a Subaru. Em outras palavras, mesmo que Subaru a tivesse agredido enquanto dormia, ela nunca teria resistido. Fui muito descuidada. Mesmo ao fazer esse lamento de donzela, Ren pensou profundamente que a ação de Subaru poderia ser um bom presságio, o próximo passo depois que ele se comportou tão bem durante o passeio na carruagem do dragão. Subaru não reagiu a não ser rindo ou chorando. No entanto, mesmo naquele estado, ele havia realizado uma ação voluntária, saindo da carruagem do dragão por conta própria. Ren se agarrou à esperança de que seu coração partido estava começando a se curar e que sua personalidade estava começando a se reformar. Tudo bem. Vamos voltar, Subaru. Se uma mudança tivesse sido iniciada, as coisas provavelmente seguiriam em uma boa direção depois disso. Esses pensamentos otimistas não eram típicos dela, mas isso também era, sem dúvida, a influência do jovem diante de seus olhos. E essa mudança interna era algo que Ren considerava muito estimado para ela. Ela acreditava que os pensamentos que surgiram em sua cabeça na noite anterior tinham sido um sonho ruim causado por sua mente tímida e seu corpo cansado. Ela o havia esquecido completamente, pois um futuro alegre o havia substituído como se nunca tivesse existido. Ela levantou o Subaru ainda adormecido, colocando-o no assento do motorista enquanto despertava o dragão terrestre. Ela trouxe água para o animal acordado beber, recompensando-o por suas longas horas de vigília, e se preparou para a partida. Com uma mão abraçando Subaru sobre seus joelhos e a outra segurando as rédeas, eles partiram mais uma vez. As rodas da carruagem giraram, e o cenário se moveu. Eles estavam quase na metade do caminho. Provavelmente levariam mais 7 ou 8 horas de viagem. Sua resistência física e mental era muito mais forte do que no dia da partida, com suas circunstâncias trágicas. Subaru estava dormindo profundamente e Ren olhava para o lado do rosto dele, transmitindo seus sentimentos de impaciência por meio das rédeas para acelerar o ritmo. Uma leve vibração percorreu a carruagem do dragão. Ren ajustou seu abraço no Subaru enrolado,
entrelaçando seus próprios dedos com os dele. Parece tão fina, mas é de fato a mão de um menino. Resignando-se à sua fraqueza ao fugir para aquela mão, ela esperava que o seu desejo de tocá-lo pudesse ser perdoado. Era um pequeno ritual para esquecer um sonho ruim. Esse calor, ter você tão perto. Se eu tiver isso, já é o suficiente. Afinal, esperar mais era simplesmente seu próprio egoísmo. Os sentimentos dela ao sentir aquele calor e o fato de ele precisar dela foram gravados no coração de Ren. Ela se esforçaria ao máximo por ele. Ela daria a ele tudo o que tinha. Havia algo de errado no ar. Enquanto a carruagem do dragão seguia em frente, Subaru parecia estar dormindo mal, então Ren o colocou sobre seus joelhos, usando o braço de apoio para acariciar seus cabelos negros quando ela finalmente percebeu. Talvez tenha sido o fato de ela ter tido muito tempo para pensar nas coisas na noite anterior. Ren, tendo aceitado, até certo ponto, os sentimentos complicados que tinha dentro de si, ficou alegre por dentro quando viu que Subaru tinha saído da carruagem do dragão na calada da noite para se aconchegar contra ela. Se esse foi o motivo pelo qual ela não percebeu a mudança antes, ela foi realmente uma grande tola. Está muito quieto. Em todo esse tempo na rodovia dos Lifas, Ren não havia se deparado com outro dragão terrestre sequer uma vez. Essa era uma ramificação da rodovia principal, mas não ver nenhum, mesmo no horizonte distante, era claramente antinatural. Normalmente, os comerciantes que viajavam a caminho da capital real e os camponeses que voltavam com novos implementos agrícolas estavam por toda a rodovia. E, no entanto, a estrada estava deserta desde o dia anterior. Ela não havia tomado nenhuma medida especial para evitar fazendas, mas não tinha visto nenhuma pessoa, homem ou criança. O que estava particularmente errado era que os gritos de pássaros e insetos haviam desaparecido de seus ouvidos pouco tempo antes. Um sentimento ruim surgiu no fundo da mente de Ren. Esse silêncio significava que as criaturas selvagens estavam se escondendo. Era um presságio certo de algo além do conhecimento humano. À medida que atravessavam as colinas e entravam na estrada da montanha, aproximando-se da mansão, esse mal-estar só aumentava. Com inquietação, Ren puxou as rédeas para estimular o dragão terrestre, que já corria em uma velocidade desesperada, a se apressar ainda mais. Ela sabia que estava indo longe demais, mas não tinha tempo de sobra para localizar a causa daquele mal-estar. Ela não se importava se fosse um medo sem fundamento. Ela se desculparia com Subaru e com o dragão terrestre por tê-la acompanhado nessa jornada imprudente. Ela os enfrentaria da mesma forma que havia enfrentado suas próprias ansiedades na noite anterior. E logo depois que ela teve esse pensamento, irmã, de repente, pensamentos que não eram dela lançaram sua mente no caos. Níveis quase insuportáveis de ansiedade, raiva e fúria a inundaram, e então tudo desapareceu imediatamente, deixando Ren sozinha. Tinha sido Han. Esses sentimentos fluíram da irmã para ela por meio do vínculo que compartilhavam. Han sempre foi um modelo de autocontrole por fora, mas, na verdade, ela também era feita de material severo por dentro. Normalmente, as únicas coisas que podiam abalá-lo estavam relacionadas a Ren ou ao seu mestre. No entanto, Han estava possuída por uma fúria tão grande que a comunicou até mesmo a Ren por meio de sua conexão compartilhada. Além disso, o fato de ter sido cortado imediatamente significava que ela estava se controlando para que Ren não o pegasse. Ren imaginou que sua irmã supunha que ela estava na capital real, não conseguindo chegar a tempo quando sua irmã mais velha estava em perigo. Mas Ren estava perto o suficiente para fazer alguma coisa, mesmo que esse não fosse o desejo de Han. Foi por isso. Preciso me apressar. Com um motivo concreto para se apressar, ela agarrou as rédeas com tanta força que sua mão ficou branca. Em um instante, o senso de urgência e a impaciência de Ren jogaram por terra todas as suas dúvidas sobre o ambiente ao seu redor. Na superfície, Ren normalmente não tinha emoções, sempre se esforçando para manter sua calma interior, mas quando vidas estavam em jogo, ela perdia a visão de tudo ao seu redor. Essa era a falha que definia Ren, uma falha que Han havia apontado para ela muitas vezes e que um ex-colega também havia apontado para ela. E agora essa falha estava aparecendo mais uma vez. Quando a cabeça do dragão terrestre passou diante de seus olhos, Ren viu tudo em câmera lenta.